Vou trazer aqui o, a questão. Eu vou editar o vídeo, então eu vou falar meu pecado, meu agradecimento aqui, mas depois que eu vou começar a falar, que eu falo só sobre provérbio e o outro capítulo. É, arrep- Pecado, né, e arrependimento são coisas que, Pai, perdoa, eu pequei, porque a gente peca de forma não intencional, né? A gente, principalmente que está vivendo essa vida cristã, a gente busca não cometer os pecados, mas a gente peca. A gente peca por julgar, a gente peca por cometer gula, a gente peca por procrastinar, a gente peca por preguiça. E são pecados que muitas vezes eles são visíveis e muitas vezes eles não são visíveis. Não a olho nu, mas a gente comete. Então, desde já eu tô pedindo perdão por isso aí, porque de fato, assim, sem ver a gente peca, né? Agradecimento agradeço pela oportunidade todos os dias de estar aqui, agradeço pela saúde, agradeço pela vida da Miriam, né? Como eu pedi para pôr na oração, porque ela edifica muito. Então, assim, e o principal, né? Todos os dias que eu monto a sala, eu agradeço a vocês por terem entrado aqui. Porque vocês poderiam ter escolhido não entrar e escolheram entrar. Então, muito obrigado por isso, tá? O convite é feito, mas a escolha de entrar é de cada um. Então é isso. Ou pode acontecer uma dificuldade técnica, como eu acho que o Adalto não entrou por alguma dificuldade técnica, porque ele tem um pouco de dificuldade mesmo, entendeu? Mas é isso. Agora sim, vamos ao provérbio, né? Hoje é dia 1 de julho, então a gente vai falar de Provérbios 1. E eu escolhi o versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Para mim, o aprendizado que é entregue desse versículo especificamente é exatamente sobre todo o conhecimento que a gente vai acessar através dos 31 provérbios que estão colocados aqui, que somam centenas de versículos, cada um com pequenas pílulas ou chaves de sabedoria, né? É, esses provérbios, né? E eu já estou vivendo isso aqui terceira vez ou quarta vez. Eles ajudam a fazer o que acontecer. Eles ajudam a fazer você ter o entendimento e conseguir aplicar isso na vida real. Porque esse estudo que a gente faz, ele ajuda a gente a tangibilizar esse conhecimento todo entregue através de parábolas, muitas vezes, né? De metáforas no mundo real. Então, assim, o meu entendimento desse foi exatamente isso aí. Agora, indo em Apocalipse, você escolheu o início também, não foi, Marcos? Eu comentei o Apocalipse todo. No Foi... cu- Ah, você fez descrição. um comentário como geral, né? É porque eu escolhi aqui do 1 até o 4, que é: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta
e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O meu entendimento disso aqui, trazendo, né, para a nossa realidade aqui, é exatamente o seguinte: essa besta, que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? A gente tem sistema de mídia tradicional, a gente tem sistema político concebido da forma como ele é, a gente tem essas minorias barulhentas, insuportáveis, a gente tem as drogas, a gente tem a prostituição, a gente tem a corrupção, né? A gente tem a violência, né? No papel do cavaleiro do Apocalipse, guerra. A gente tem a gula, ou seja, a gente tem diversas coisas que são essas blasfêmias aqui, né? Que foram dadas, né? Nesses 4 versículos. Então, o que acontece? Eu entendo isso aqui sendo que a existência de toda essa corrupção que existe na humanidade, né? E a humanidade adorando todos esses ídolos aleatórios que foram concebidos ao longo do tempo, a humanidade seguindo esses caminhos tortos, sem nexo, sem lógica nenhuma, né? É um caminho onde a pessoa ela não concorda com uma coisa e aí ela defende uma outra coisa e aí no próprio texto dela ela destrói a narrativa que ela mesma construiu, sabe? Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo que ele é preocupante sobre essa geração, sabe? Um rapaz, ele pegou o telefone celular e abordou um grupo de jovens, né? E esse grupo de jovens estava entre a 8ª série e 3º ano do ensino médio, que é o limite ali para a pessoa virar um universitário. E a pergunta que foi feita foi o que deixou pasmo. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Não sei. Qual é a capital de São Paulo? Não sei. Qual é a capital do Brasil? Não sei. Quantas sílabas tem a palavra beijo? 3. 3 sílabas. Quantas... qual foi a outra? Teve uma última pergunta que eu não me recordo. Eu sei do seguinte: todos os adolescentes que foram abordados, nenhum sabia uma única resposta corretamente. Coisa que nós, na nossa época, saberíamos assim, de cor e salteado. De cor e salteado. Esses adolescentes não tinham a mínima ideia do que era, como era, sabe? Lembrei da última pergunta que não sabiam a resposta. Quem descobriu o Brasil? Eles não sabem quem descobriu o Brasil. Vocês têm noção da gravidade disso? E aí, esse versículo do 1 até o 4 aqui mostra isso, porque a ignorância da humanidade também está incluída aqui dentro, né? Ela também está incluída aqui dentro. Então, assim, nós temos um caso que ele é bem grave aí, de quem é que vai cuidar de nós quando nós não tivermos mais a geração atual que cuida hoje da gente? Quem é que vai cuidar dos filhos que nós temos e teremos? Porque eu não sou médico, mas algum desses que não sabia qual era a capital do Rio de Janeiro ou quem descobriu o Brasil vai ser um médico. Vai ser um médico. Então fica aí uma grande preocupação e eu tô vendo aqui, cara, quem rejeita as coisas que estão escritas aqui em Apocalipse não consegue ver isso materializado hoje já no mundo acontecendo. Eu não sei falar. Eu era ateu, né? E eu não posso negar isso aqui. Eu não posso negar. Eu acreditava só em coisas que eu podia pegar, como essa caneta aqui. E assim, eu não consigo rejeitar todas as coisas que são escritas aqui, sabe?
Então é isso, gente. Ah, se eu falei alguma coisa errada, me corrija que eu não sou dono da verdade. Ou quem quiser complementar alguma coisa aí, se eu falei certo, o entendimento que eu tive. Pode mais, Guilherme, né? Não, a gente está vivendo tempos em que as distrações são tão grandes, né, cara? E os interesses são tão diversos que nossa educação está completamente comprometida, né? Mas respondendo aí a uma resposta, a uma pergunta que você fez, você já sabe a resposta, claro, mas eu quero dar ela. O que você fez, quem cuidará de nós, né? Se não Deus, né? Nesse tempo. Exatamente. Mas na realidade, a nossa esperança realmente não deve estar em homens, até porque a falta do compromisso, né, com Deus e do amor de Deus sobre as nossas vidas, ou sobre a vida de muita gente, né, tem levado as pessoas a isso, né. Então, isso mostra pra gente o quanto nós devemos realmente atuar no mundo à nossa volta aí, para que Deus seja um impacto na vida das pessoas, para que elas possam ser salvas, né. Então, o desafio é esse mesmo, cara. É desafiador porque para onde a gente vê, quando esses testes de rua são feitos aí, a gente acha que, pô, não é possível, cara. Mas é verdade. Mas é assim, é possível e é verdade. Não, você vê com o que que é com o que a nova geração está conectada, com o que que eles estão defendendo, o que que eles estão olhando, você vê que a manipulação já está estabelecida, né? Pois é. Cara, Não, nem profundidade nos temas que eles defendem, eles têm. pois é tudo superficial. Uma outra coisa que eu vi, né? Foi perguntada a uma jovem também, essa aí já era mais do que adolescente, já tinha 18 a 19 anos. Qual é o pior tipo de música que tem? Música clássica. Qual é o melhor estilo de música? Funk. Funk. E aí em seguida veio o comentário, né? A música dada pelo governante é a cultura entregue e o tipo de poder social que é predominante na sociedade, né? Então, assim, só que aí a gente entende que os governantes, né, como é sempre colocado aqui, eles estão sendo utilizados para perpetuar esse tipo de coisa. E aí nós temos um grande vilão aí, que é um veículo que viabiliza isso, chamado Lei Rouanet. As pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de segurança. No entanto, o dinheiro ele é desviado em demasia para exatamente essa lei que só entrega exatamente isso, que prega as coisas que não agregam nada, absolutamente nada, sabe? Então, assim, nós vemos as pessoas passando necessidade, descuidadas. Enquanto isso, tem ali um grupo, como o Adalto trouxe, né, no podcast dele. Não sei se vocês viram o podcast dele, mas Brasília é o portal do inferno, meus irmãos. É o portal do inferno. Tudo, tudo, segundo ele, né? Porque ele fazia parte de ter o Banda Linha Preta, ou Linha Branca, né? Tudo, absolutamente tudo passa lá. Tudo. O topo da pirâmide da doutrina, né? De Macumba e etc., é em Brasília. E ele falou: tem políticos e políticos e políticos, empresários, empresários, empresários que vão até lá para serem consagrados dentro do terreiro. E basicamente, né? Eles vendem a sua alma em troca de dinheiro e poder, principalmente. Olha, eu, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, na verdade, eu tinha a ideia de que o cristianismo estava morrendo. Assim, pô, cara, não vejo mais essas coisas. E eu comecei a entender que não é verdade isso quando o meu menino Emanuel toca numa banda. É um projeto da prefeitura, mas a igreja católica lá de Fumelândia. E quando tem algum evento da igreja católica, por exemplo, ele vai lá e toca lá com a banda. Aí eu fui acompanhar ele, não um evento da igreja católica. Aí teve a procissão,
Cara, tinha muita gente lá. Bastante gente. Tinha umas 1.200, 1.500 pessoas. Aí ali eu falei assim, poxa, talvez não morreu. Eu só tô olhando pro lado errado. Sim. E aí vendo o movimento do Five, frequentando mais a igreja, você vê que não morreu, cara. E que a gente precisa trazer isso de uma forma, essa percepção que Cristo vive, com mais orgulho, com mais sabedoria, com mais vontade. Você vê as pessoas levantando a bandeira LGBT o tempo todo. O tempo todo, cara. Ah, eu tenho orgulho disso. Poxa. E quantas pessoas que a gente tem visto ultimamente, antes, na época que eu ia na igreja, quando moleque, tinha muita gente, fé, Cristo vive, camiseta escrito mesmo, sabe? Pessoas com orgulho de demonstrar que segue a Deus, com alegria, com satisfação. E acho que a gente tem que trazer, renovar esse tipo de coisa. Falar com liberdade, mas não para ser aquele cara chato, né? Igual pessoa vegana, mais ou menos. Qualquer assunto a pessoa tenta falar assim, sou vegano. Tem que ser vegano também. Então, mas é trazer com sabedoria no momento certo. É demonstrar pro mundo que a gente é cristão. E tem orgulho de ser cristão. Sim. E levantar a Cada bandeira um da tem um fé. orgulho. Cadê o nosso? Aliás, orgulho, né? Eu já Na fui corrigido realidade, que é uma cara, palavra ruim, né? É a felicidade, mostrar para o mundo a felicidade que nós temos de ser cristão. Porque o Não, orgulho, ele é eu um usei o pecado, orgulho né? só pra contrapor. não, Sim, mas não. Na realidade, cara, o cristianismo ele tá tão em alta que tem muita gente dizendo que hoje é cristão e não é, né, cara? Eu sim, já acho o contrário. Não, mas esse é o Eu acho problema, que né? a gente está numa explosão do crescimento do evangelho aí, grande, né? A galera tá com muita sede, muita fome. sim. Eu faço Eu, parte da Batista Central, né? A Batista Central cresceu 14%. Ela cresceu quase 3.000 pessoas no último ano. eu joguei lá Então no é grupo muita lá essa gente. semana uma piada, cara, que é muito verdade lá do Rodrigo Marques, que ele falando, você é cristão e que daria a vida por Cristo, que faria tudo por Cristo, e Cristo é tudo, e tem um livro que ensina como a gente vai viver essa vida, como a gente vai viver a próxima vida com Deus. Aí ele pergunta pro cristão que fala isso, né? E aí, tu leu esse livro? Pô, não, é grande demais. Então, eu vou. Que tipo de cristão é esse que não lê nem o próprio manual que ensina como viver em Cristo? Né? É, Assim, eu falo, né, essa questão desse crescimento desenfreado, prefiro as pessoas vindo pelo motivo errado, até porque eu vim pelo motivo errado, e aí ela descobre o motivo real, o que faz sentido ali depois que ela entrou, do que as pessoas é isso aí. rechaçando como já houve no passado. Então, adesão por adesão, a adesão pelo motivo certo é ótima. A adesão pelo motivo mais ou menos, ela é ótima também. E a adesão pelo motivo errado, ela é melhor ainda. Porque a adesão pelo Sim. motivo errado é o mais fácil de você fazer o cara de fato virar alguém que vive em temor, que vive em obediência. Porque quando ele está lá dentro, que ele se abre para viver aquilo, para pelo menos instagramar isso, ele tem que abrir para viver aqueles momentos ali, ele começa a ver coisas que ele jamais veria com olhar e com percepção da forma jamais que ele veria. Eu nunca fui para a igreja com o intuito de instagramar nada. Porém, todavia, quando eu cheguei lá, eu vi coisas das quais eu não vi. Gente, eu vi gente que era influenciador, apoiador de causas de minoria, mas assim, entendo que nós temos minorias que são legítimas, tá? Mas tem essas minorias barulhentas, insuportáveis, que não defendem nada com nada também. Então, eu vi gente chegar e falar assim: eu aceito Jesus, eu vou parar de fumar, beber e drogar. Eu vi gente fazer isso. E nem foi na igreja. E nem foi na igreja. Eu estava no método CIS do Paulo Vieira, dentro do Expo Minas, e eu vi gente fazer isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão vindo pelo motivo errado, mas elas estão seguindo pelo motivo certo.
Porque pelo menos elas estão abertas a viver isso por causa da modinha. Então que a modinha permaneça e as pessoas cada vez mais se convertam, mas se convertam de coração, como aconteceu comigo, como aconteceu comigo. Ah, eu entendo o seu ponto. O, é, é uma forma, né? Mas tem uma pregação do Paul Walsh, muito famosa. Você deve ver ela. Tem que sentar ali e escutar ela. Me Então manda depois. alguém fez a dublagem dela, tem ela legendada, tem ela no inglês, se você preferir. Ele fala que ele tem uma crítica muito forte em relação a esse evangelho de eu aceito a Cristo na igreja e a partir dali a pessoa acha que ela é cristã. Aquilo ali não é nada. Quando uma pessoa, ele dá um exemplo muito bom. Eu me atraso para um lugar e alguém fala assim, poxa, por que você se atrasou, cara? Ah, um caminhão me atropelou. Aí a pessoa vai olhar para ele e vai falar assim, esse cara é louco e tá mentindo, ou um caminhão atropelou ele e não aconteceu nada. E assim é o encontro com Deus. Quando você encontra com Deus, é como se fosse um caminhão te atropelando em alta velocidade. Tem que acontecer alguma coisa. Sim. Tem que haver mudança. Não tem como alguém se encontrar com Deus e não haver mudança. Não tem. Olha, Não mas, encontrou. Se não mudou, não encontrou. pois é, de Galera, eu vou ter que todo sair em 3 mundo, minutos, tá, galera? 3 tranquilo, minutinhos eu tenho que sair. beleza. Ó, de todo mundo que eu conheci que chegou pelo motivo errado, todo mundo transformou. Todo mundo transformou. Então, assim, gente, Fizeram um eu encontro com tô Deus. falando sobre essa coisa das pessoas virem também pelo motivo errado, que o mais difícil que tem é você fazer uma pessoa entrar Não, mas de aí é que tá, livre né? e espontânea vontade dentro de uma igreja. Ou, por exemplo, aqui no grupo do Por 5am. exemplo, é interessante fazer uma distinção, né? A pessoa vê pelo motivo errado, o motivo interno dela errado. Tá válido. A pessoa vir pelo evangelho errado, não tá válido. Entendeu? Esse é meu ponto. Talvez eu encontrei essa discordância agora. É a pessoa entrar na igreja pelo evangelho errado. Ela seguir, por exemplo, na teologia queer, por exemplo. Tem 2 ramos. Um ramo fala que a Bíblia está interpretada errada e que Deus ama todo mundo, é a teologia da prosperidade, que Deus te ama, Deus faz tudo por você. Ah, eu entendo isso. O pessoal tem usado para distorcer as coisas também Isso. e E a modificar. Inclusive, eles estão teologia da querendo graça. reescrever a Bíblia por Isso. causa Aí há disso. outro ramo da teologia queer, fala que a Bíblia está escrita daquele jeito, ela está certa e precisa ser reescrita. Então, assim, é um desencontro com esse ponto. E a Bíblia não precisa de ser escrita. Resumindo, isso é tudo demoníaco e é isso aí que tá rolando no fim dos tempos. Exatamente. Sim. Mas assim, no meio disso tudo aí, muita gente tá sendo salva, gente. Muita gente tá sendo salva no meio disso tudo aí. Sabe? Nós temos exemplo aqui dentro do 5am, sabe? Que tem podcast, inclusive, que é o Carlos. Então, assim, muita gente vai ser salva, muita gente vai embora, né? É igual estima-se que é. Ô Dani, Abraço pra bom vocês, dia pra galera. você aí. Bom Valeu. demais Amém, estar amém. Até aí. mais. Abraço, tchau, tchau. Valeu, Gui. Até mais. Falou, Marcão. Falou. Mas aí, assim, muita gente estima que ainda vai vir e muita gente vai pegar e vai não estar aqui, né? Então, assim, muito do que eu acho que vai acontecer é exatamente das pessoas perceberem que elas fizeram uma escolha ruim ou perceberem que elas fizeram a melhor escolha da vida delas e aí elas vão se redimir, consertar o caminho, sabe? Então é isso. Bom, É aquela parábola da semeadura. E
pessoa estava andando e caiu semente. Acidentalmente caiu semente em alguns terrenos. E a pessoa que estava propícia à germinação da semente, a semente germinava. E algumas estavam propícias à germinação, mas o ambiente era hostil. Sim, A semente germinava, crescia um momento ali, só que o ambiente hostil acabava matando aquilo. sim, E quando achava uma terra boa, com um ambiente favorável, a semente, no caso é a palavra, né? Ela crescia e dava bons frutos. Acho que é um ponto do terreno também. E tem pois muito é. momento que a pessoa tá. Às vezes a pessoa está num momento que ela não vai ouvir. Você vai falar um monte de vezes, a pessoa não vai ouvir. Não vai ouvir de jeito nenhum. Então ela vai ter que. Talvez você tem que falar pouco. Fala pouco o suficiente para ter uma ideia registrada. Que Sim, em algum momento aquela ideia vai vir. A pessoa nem vai lembrar exatamente. daquela ideia, mas ó, alguém talvez me falou isso aqui, não sei quantos anos atrás, e agora eu estou vendo sentido nisso aqui que a pessoa falou. Então a semente tem que ser cuidadosamente colocada. Às vezes é por acidente, às vezes é intencional, e Deus que cuida disso, né? E quem tem Exatamente. que ser a semente não é o pregador, não é a igreja, é o Espírito Santo. Exatamente. E Bom, isso que Marcos, a gente tem que orar. agora eu vou sair aqui. Então é isso. Obrigado aí pela presença hoje. Tamo junto, Vou meu lá irmão. fazer o aplicativo agora. Vai lá.